Primeiro livro das Crônicas, em seu capítulo 4, versículos de 9 e 10. Apenas 2 versos nesta manhã. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10. Quando a palavra do Senhor nos diz assim: Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos. A sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, quem dera me abençoasses e expandisses o meu território, que a tua mão esteja comigo, preserva-me do mal, para que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer pela tua palavra. Queremos te agradecer, ó Deus, pelo teu povo aqui reunido. Queremos te agradecer também por aqueles que estão nos assistindo pela internet. Que o Senhor possa também falar com cada um deles. Que essa manhã seja uma manhã, Pai, de aquecimento na nossa fé, na nossa esperança. Ó Deus querido, seja manhã de crescimento também espiritual, de discernimento. Obrigado, meu Pai, por tudo isso, porque nós te oramos de forma agradecida, porque o fazemos em um nome santo daquele que vive e que reina, e que reinará por todo sempre, o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Meus amados irmãos, talvez vocês, vou até perguntar, quem aqui já ouviu alguma pregação sobre a oração de Jabes? Alguém já ouviu? Algumas pessoas já ouviram. Eu mesmo já preguei, mas faz muito tempo, muitos anos, que eu preguei a respeito da oração de Jabes. E é interessante, irmãos, que eu estou preparando uma árvore genealógica. Estou pesquisando muito por um interesse que me veio de conhecer, os meus familiares, meus antepassados. E eu, por incrível que pareça, eu descobri que dentre os irmãos do meu pai havia um homem chamado Jabes. E o mais curioso é que ele nasceu e morreu. E quando eu vi aquilo na pesquisa que eu fiz, me chamou muito a atenção, porque era um fato que eu desconhecia. Ele teve também uma outra irmã que também veio a óbito, mas a família era grande. E quando eu pensei nisso, várias perguntas apareceram na minha mente. Por que deram o nome de Jabes naquela época? Será que eles conheciam a Bíblia? Será que eram religiosos, Por que assim o fizeram? Havia alguma conexão ou não entre a morte dele, o nascimento e morte, e também o personagem bíblico? Foi por esse motivo que deram o nome? Então, perguntas que eu me fiz. Mas quando há muitos anos eu me deparei com um livro, que eu não quero citar o nome, que falava sobre a oração de Jabes, esse livro fez muito sucesso. E até hoje vende muito esse livro. Porque esse livro, na verdade, ele surgiu naquele momento em que todos tinham uma grande curiosidade, onde estava muito na moda segredos. Todo mundo estava querendo segredos. E quem escrevia livros sobre segredos, essas pessoas faziam muito sucesso e vendiam muitos livros. E o autor desse livro, que eu li há muitos anos, ele partia de uma premissa equivocada. Ele acreditava que pela repetição das palavras da oração de Jabes, por si só, isso seria um segredo para que você tivesse uma vida abençoada. E por conta disso, muitas pessoas foram atrás
dessa orientação desse pastor, desse escritor, e começaram a escrever e a repetir essa oração como se ela fosse um mantra, como se ela fosse de fato uma reza, algo repetido, e uma vez repetido seria o segredo para que você tivesse as bênçãos de Deus. Um equívoco, um grande erro cometido por esse autor, mas muita gente enveredou por esse caminho. O benefício foi que esse texto bíblico passou a ser mais conhecido, embora de maneira equivocada e de maneira deturpada. Mas a oração de Jabes se tornou popular. Muita gente passou a conhecer a oração de Jabes. Quando eu olho para esse texto bíblico, algumas coisas me chamam e me chamaram a atenção. Quando eu me deparei com ele há muitos anos, eu olhei e fui lendo crônicas, e quando eu percebi que havia uma série de nomes, ou seja, uma genealogia enorme antes, e também uma sequência de nomes, uma genealogia depois também, famílias e mais famílias, nomes sendo citados na sequência. Mas no meio, ou seja, nesse contexto, nos versos 9 e no verso 10, nós encontramos algo que chama atenção. Nós encontramos uma oração. E isso nos chama, em particular, a atenção. E quando a gente olha para o texto, a gente observa que a biografia desse homem, ela se resume a apenas 2 versos. Tudo o que nós sabemos biblicamente a respeito de Jabes, nós encontramos nos 2 versos que nós lemos nesta manhã. E aí, meus irmãos, algumas coisas nós vamos aprender ao olhar para o texto. Nós vamos ver, por exemplo, logo no início do texto, o texto vai dizer assim para nós: Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos. E obviamente a pergunta que surge, a pergunta é: por que Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos? Obviamente é a pergunta que qualquer um de nós faz ao olhar para esse texto. E quando a gente pensa no transcorrer dos versos e lê a sequência dos versos, a gente atenta para um detalhe de suma importância. O motivo pelo qual o texto nos informa que Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos, ele teve mais destaque, mais influência, mais importância, não está em nenhuma virtude propriamente dele. Porque às vezes nós, quando lemos a Bíblia, nós temos por hábito, em vez de centrar na pessoa de Deus, nós centramos a nossa exposição na figura humana. Vê se vocês me entendem o que eu quero dizer. Como se a pessoa por si só, ela tivesse uma iniciativa somente dela, exclusivamente dela, em direção a Deus. Quando nunca é assim. Sempre que alguém se volta para Deus, é porque anteriormente Deus já chamou essa pessoa. Deus já trabalhou no coração dessa pessoa para que ela o faça. E a conclusão que nós chegamos: Jabes era mais ilustre porque num período conturbado, num período de muita idolatria, Jabes é alguém que invoca o nome do Senhor. Então, essa é a primeira questão que eu acho que você deveria até sublinhar, você deveria anotar. Jabes, ele é mais ilustre do que seus irmãos, porque em primeiro lugar, ele invoca o nome do único e verdadeiro Deus. E na sequência, quando nós olhamos para o texto vai nos dizer, obviamente, que essa mulher teve vários filhos. Ela teve vários filhos, mas teve um filho chamado Jabes, que, segundo o relato bíblico, ele era alguém ilustre. Mas o texto fala para mim, e hoje a concorrência está forte aí fora, está até me atrapalhando, né? Eu não poderia atrapalhá-lo, mas ele pode me atrapalhar. E aí, meus irmãos, o que acontece? Quando nós olhamos para o texto e vemos que esse homem, ele também teve irmãos, sua mãe teve filhos, nós percebemos que ele tem um destaque, e o destaque principal é porque ele foi alguém ilustre, alguém que buscou a Deus.
Mas quando nós percebemos ainda no texto, que o texto vai nos informar que sua mãe colocou o nome nele de Jabes por um motivo, porque ele veio trazendo muitas dores a ela. E aqui tem algo muito importante para a gente pensar. Nós sabemos, com base lá em Gênesis, que a mulher ou as mulheres, elas agora teriam o parto com muitas dores. Nós sabemos como é um parto, nós sabemos o que acontece com as mulheres. Mas quando o texto fala e frisa que essa mulher, ela deu à luz a Jabes debaixo de muita dor, e por isso ela coloca o nome de Jabes, ou seja, dor, sofrimento, isso nos chama a atenção para um fato. Veja comigo, o fato é que, se toda mulher sofre ao dar à luz, obviamente, o sofrimento que Jabes trouxe a essa mulher não foi um sofrimento que todo mundo já esperaria, que é comum. Alguma coisa além aconteceu. Perfeito? Alguma coisa além aconteceu. A Bíblia não nos informa se essa mulher teve um período de gestação complicado. A gente não sabe se essa mulher sofreu com o seu marido. A gente não sabe se foi difícil ela aguentar até o nascimento, até o parto. A gente não sabe se essa criança nasceu de forma prematura. Nenhuma dessas coisas a Bíblia nos informa. A única coisa que a Bíblia nos informa é que o nome foi dado a ele em razão dos acontecimentos daquele parto, daquela gestação e parto. E era muito comum em Israel que as pessoas dessem um nome aos filhos por algum evento ligado ao nascimento. Alguma coisa que envolvesse aquele período ali. Se trouxe muita alegria, alegria. Se trouxe tristeza, tristeza. E essa mulher resolve colocar um nome em seu filho, um nome terrível. Porque todos que olhassem para Jabes saberiam que, por algum motivo, ainda que não soubessem que foi por conta do parto, mas eles saberiam que por algum motivo aquele homem, Jabes, recebeu esse nome porque ele era alguém que não tinha uma boa história, alguém que o seu nome estava atrelado à dor, o seu nome estava atrelado a sofrimento. Então era alguém estigmatizado. Quando ele passasse na rua, todos iriam saber: ali vai Jabes, ali vai sofrimento, ali vai dor. Imagine você crescendo e os seus colegas no colégio dizendo: ô sofrimento, ô dor. Cara, mas você é igual ao seu nome, você é sofrido mesmo, e você traz sofrimento. Então imagine você o estigma que ele sofreu. Nós, quando demos o nome aos nossos filhos, principalmente nós lá em casa, a gente procurou escolher os nomes com o melhor significado possível. Personagens da história de Israel que a gente apreciava, mas ao mesmo tempo com um bom significado. Mas o que acontece com Jabes é que ele recebe um nome que não é um nome com um significado muito interessante, nem muito legal. O que aconteceu com essa mulher? Por que essa mulher fez o que fez? Por que ela colocou esse nome? Será que ela não imaginou o que poderia estar trazendo a seu filho por conta desse nome? Mas quando a gente olha para o texto vai nos dizer assim e explicar. Veja comigo, ainda no verso de número 9: porque com dores o dei à luz. Com dores o dei à luz. Era a lembrança que aquela mulher nutria na mente em relação ao seu filho. Mas uma coisa linda que a gente aprende na história de Jabes: o mesmo uma criança que traz sofrimento na gestação, por vezes uma gestação complicada, a mesma criança que ao nascer trouxe dores e medo talvez à própria mãe, no segundo momento, quando essa criança nasce, essa criança traz o que ao nosso coração? Uma criança sempre traz alegria. Uma criança sempre traz esperança.
quando nós temos o nosso filho no nosso colo a primeira vez, nós que somos homens, a gente fica encantado, fica feliz, fica alegre. É um momento por demais importante e significativo na nossa vida. Mas no caso dessa mulher, a lembrança que ela tinha em mente era dor. Mas é curioso notar que por vezes aquele que nasceu debaixo de dores vai ser alguém que vai se destacar numa família, numa casa, em meio a um povo, uma nação. Ele pode de fato mudar completamente a sua história. Não podemos acreditar num determinismo. Não podemos acreditar que pelo fato do nome ter esse significado negativo, que a história da pessoa vai ser uma história de insucesso e fracasso. E por vezes a gente pensa assim: o nome já não é bom, a pessoa trouxe dores, e se trouxe dores, a vida dela também vai ser uma vida difícil e uma vida complicada. Mas quando a gente olha para Jabes, aqui no versículo de número 9 ainda, veja comigo, o texto diz: porque com dores o dei à luz. E aí no verso 10, Jabes invocou o Deus de Israel. Jabes, ele rompe com tudo aquilo que era esperado a seu respeito. Jabes, na verdade, ele vive a experiência de alguém que se pergunta assim: e agora? O meu nome significa sofrimento e dor. Minha mãe me colocou esse nome. Eu sofro o estigma, carrego esse estigma por conta do meu nome. O que eu posso fazer para mudar a minha história, para mudar a minha vida? O que eu tenho que fazer? E aqui vem a resposta. Jabes poderia ter se vitimizado. Jabes poderia falar assim: não tem jeito para mim, nem minha mãe me apreciou, até minha mãe colocou esse nome. Na verdade, o que eu tenho que fazer na minha vida é viver a minha vida da maneira mais escondida, da maneira mais acanhada, porque eu estou debaixo de uma maldição, de um estigma, eu causo sofrimento. Então, para que viver dessa forma? Como viver dessa forma? Jabes poderia ser alguém extremamente negativo, ou poderia ainda fazer uma outra coisa: viver uma vida fracassada e atribuir à sua mãe a causa de seu fracasso. Eu sou um fracassado porque minha mãe não me amou quando eu nasci. Eu sou um fracassado porque minha mãe colocou esse nome em mim. E ser alguém de mal com a vida, e ser alguém de mal com a sua própria história, de ser alguém sem alegria, de ser alguém amedrontado diante da vida. Mas o que Jabes não faz é justamente isso. Jabes procura encontrar a solução para o seu problema, para o seu dilema. E o que Jabes faz? Jabes começa a resolver a sua questão a partir do momento em que ele invoca o nome do Senhor. Enquanto muita gente servia a outros deuses, adorava a outros seres espirituais, outras divindades, Jabes, ele rompe com aquela sequência e ele invoca o nome do Senhor. Eu diria para você nesta manhã que ainda hoje é assim. Quando nós nos voltamos para Deus e invocamos o seu santo nome, a nossa vida, ela é transformada. Todas as possíveis maldições que estejam sobre nós, elas caem por terra. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quando alguém é de Cristo, toda maldição é rompida, porque toda maldição, todo pecado, tudo isso foi cravado na cruz do Calvário. Aquele que é de Cristo, ele agora está liberto. Ele não tem que ter medo dessas coisas. Ele precisa cada vez mais se aproximar de Cristo para viver a sua vida de forma plena, construtiva e cheia de significado. E é justamente isso que Jabes nos ensina. Muito mais do que nos ensinar
O segredo de uma oração que sempre vai ter o sim de Deus, porque se Deus desse sempre o sim para as nossas orações, nós estaríamos perdidos. Porque em muitos momentos da nossa vida, nós pedimos as coisas erradas. Em muitos momentos da nossa vida, nós desejamos aquilo que não é saudável para nós. Portanto, a história de Jabes não nos ensina nenhum segredo, nenhum mantra, nada que vai nos dar a condição de saber como mover a mão de Deus para Deus nos abençoar. Isso não existe. Mas o que a oração de Jabes nos ensina, e esse personagem nos ensina, é como dar uma virada na vida, sem ser uma virada na qual você queima etapas e você busca encontrar uma solução fácil. A solução encontrada por Jabes foi de buscar o nome do Senhor e invocar o Deus verdadeiro. E quem invoca o nome do Deus verdadeiro, obviamente, conforma a sua vida com o estilo de vida exigido pelo Deus verdadeiro. E essa começa a ser a solução para você dar uma guinada na sua história, para você mudar a sua vida. Por isso, quando eu vejo esses livros que saem por aí, 10 passos para a vitória, aprenda não sei o que em 5 lições. Eu falo, meu Deus, isso aí é para enganar trouxa. Só lê isso, só compra isso quem é bobo. Porque tudo que nós alcançamos, meus irmãos, diante de Deus nesta vida, nós o alcançamos porque nós crescemos em Deus. Nós trabalhamos, nós nos dedicamos, nós enfrentamos os momentos mais difíceis para chegarmos até aqui. Você acha que eu tenho essa coragem de estar aqui falando para vocês desde sempre? Não. Isso foi sendo construído. Isso levou tempo. E é assim com todo mundo, leva tempo. Tem que ter uma trajetória. Mas quando Deus tocou no meu coração, eu orei a Deus e falei, Deus, eu gostaria um dia de poder comunicar a Tua palavra. E aí quando você olha para a Bíblia Sagrada, o texto vai nos dizer assim, quem dera me abençoasses e expandisses o meu território. Aqui Jabes vai pedir algo a Deus, é o primeiro pedido que ele faz a Deus. Jabes pede a Deus que Deus o abençoe. E não há nenhum problema e nenhum mal que você peça a Deus bênçãos para a sua vida. Obviamente, as bênçãos que você pede, elas precisam estar de acordo com a vontade de Deus. Não vai pedir alguma coisa absurda, mas o texto nos fala que ele pede a Deus que Deus o abençoe. E ele é mais enfático e mais explícito. Jabes diz que ele queria uma bênção. E essa bênção, ele explica que bênção é essa que ele queria. Você já falou para Deus qual é a bênção que você deseja? Você foi explícito para Deus, dizendo para Ele o que realmente você quer? Ou você é aquele que diz assim, não, Deus já sabe, então deixa Ele me conceder quando Ele quiser, da maneira que Ele quiser, na hora que Ele quiser. Não, meus irmãos. Existe um meio de graça chamado oração. A oração foi estabelecida pelo próprio Deus para que nós sejamos abençoados. Então, se alguém quer ser abençoado, deve invocar o nome do Senhor e deve falar para Ele aquilo que você mais deseja, aquilo que você mais sonha. E aqui ele diz o seguinte, veja comigo. Quem dera me abençoasses e expandisses o meu território. Sabe o que ele está dizendo para a gente? Que ele está querendo prosperidade. Ele não está falando aqui dessa teologia da prosperidade que nós estamos vendo por aí. Mas ele está falando que ele quer que o seu território, que a parte de terra que ele tinha, que ele possuía, que era seu, que esse território fosse se ampliando, que Deus o abençoasse de tal maneira que ele crescesse, que ele pudesse prosperar e ele pudesse ir levando as estacas para mais distante e fazendo assim uma cerca maior sobre aquilo que ele possuía. E aqui eu não quero pregar teologia da prosperidade porque não é minha linha teológica. Mas eu vou dizer para vocês uma coisa sinceramente.
Por vezes a gente não cresce, não prospera, porque a gente não pede, não faz aquilo que está aqui. A gente não quer estender as nossas estacas, não quer ampliar o nosso território, porque isso vai dar trabalho, porque isso pode ser cansativo, isso vai mexer com o nosso estilo de vida, com a maneira com a qual nós já estamos acostumados. E quando Jabes, ele pede a Deus para que o seu território seja ampliado, ele também está pedindo intrinsecamente uma outra coisa, que a sua influência seja maior. Por quanto mais nós crescemos, o quanto mais nós nos desenvolvemos, o que acontece? A nossa influência passa a ser muito maior. Crescendo, ele poderia se estender para outras terras, conhecer novas pessoas, ter novos relacionamentos. Quando nós, na verdade, estendemos as nossas estacas, nós entramos em ambientes inimagináveis. Nós vamos levar para aqueles que são comerciantes, negociantes, empresários, profissionais liberais, nós conseguimos até fazer negócios com quem a gente nunca fez. A gente descobre em nós aptidões e dons que a gente nunca vislumbrou. E no ministério pastoral também deve ser assim. A gente precisa pedir a Deus que Deus amplie nossas estacas, que Deus aumente o nosso território, porque tem muita gente precisando de salvação. Existe gente simples, existe, mas existe gente também da sociedade que precisa de salvação. E vai ter que ser os crentes, os pastores, que vão levar a mensagem de salvação a essas pessoas que também precisam de Deus e que não conhecem a Deus. Por isso o texto diz para nós que ele pede a Deus que as suas estacas sejam ampliadas. Pensa comigo uma coisa: se o seu território aumentou, se sua influência aumentou, o que vai acontecer? Ele vai dar mais trabalho para as pessoas. E é assim que acontece com a gente. Quando um pequeno empresário cresce, ele começa a ter a possibilidade de gerar mais empregos. Quando um médico, ele deixa de ter apenas um consultório e passa a ter, por exemplo, uma clínica, ele vai contratar mais gente, vai atender mais pessoas, vai gerar emprego. Então a oração de Jabes não é uma oração capitalista, como alguns poderiam pensar. Mas a oração de Jabes é uma oração de alguém que não aceita ficar confinado. É a oração daquele que não aceita viver a vida na mesmice. Não quer viver a vida de maneira condicionada aos seus estigmas. Não, esse aqui é um homem de dor, é um homem de sofrimento, a vida dele é somente assim. Não, para Jabes, ele poderia contar uma nova história. E nós que estamos aqui nesta manhã, será que nós estamos trabalhando para contar uma nova história? Ou será que nós estamos vivendo ainda condicionados a algumas ideias que colocaram na nossa cabeça? Você é um fracasso, tudo que você faz dá errado, você não sabe falar, você não sabe escrever, você não sabe se comportar. Será que essas ideias estão na nossa cabeça e a gente está acreditando que a gente não pode melhorar isso, transformar essa realidade? Será que essas coisas estão no seu imaginário e no meu imaginário? Para Jabes, não. Para Jabes, em primeiro lugar, invocar o nome do Senhor e pedir a Deus aquilo que era desafiador. Porque, meus irmãos, quando você amplia o seu território, você vai ter mais recursos, talvez, vai ter uma vida melhor, mas você vai ter mais responsabilidade, você vai ter mais trabalho. Talvez você não durma tanto como você dormia antes, mas uma coisa por certo vai acontecer: você não vai permitir que a sua vida continue da maneira em que estava. E para Jabes era importante crescer, era importante se desenvolver. Por que os crentes são tão amedrontados diante da vida? Por que os crentes não acreditam na força do Deus que está com eles, na bênção sobre o seu trabalho? Por que os crentes não empreendem, não têm coragem, não vão à frente? Por que não?
Por que não falar de Jesus Cristo para as pessoas? Não, elas não querem ouvir. A gente já parte da premissa que elas não querem ouvir. E eu diria, desculpe aqui o exemplo particular, mas nesses dias eu tenho orado por pessoas que você diria assim, não vai querer te ouvir. Eu tenho orado por autoridades da cidade, por pessoas do judiciário. Eu tenho dado atenção, orientação a essas pessoas. Assim como eu dou atenção às pessoas mais simples da sociedade. Aqui do Morro do Cavalão, aqui pertinho. A gente também pode dar atenção a outras pessoas que também carecem de salvação. Mas tem muito crente amedrontado. Tem muito crente pensando que o nosso discurso não vai interessar. E aí o texto diz para nós ainda assim, veja comigo, que expandisses o meu território, que a tua mão esteja comigo. Porque geralmente quando a gente aceita o fracasso, quando a gente aceita os condicionamentos da vida, sabe o que acontece? A gente chega para aquele que venceu e diz assim, ó, a gente pensa assim a respeito dele, ele venceu porque deu sorte, ele venceu porque teve papai e mamãe, ele venceu porque as coisas caíram de mão beijada na mão deles, ou dele. Eu diria para você uma coisa, o crente é aquele que trabalha, que confia, que ele tem a proteção e a bênção do Deus Criador dos céus e da terra. E se ele crê dessa forma, ele não vive uma vida apequenada nem condicionada a esses temores. Ele vai à frente. E aí o texto diz para mim e para você aqui, que a tua mão esteja comigo. Aqui aparece um antropomorfismo. Ele está dizendo que a mão de Deus. Só que Deus não tem mão, Deus é espírito. Mas é como se ele dissesse assim, olha, que o Senhor me acompanhe, que o Senhor esteja abençoando cada atividade minha, cada empreendimento meu, cada negócio, cada atitude. Mas é por esse motivo que ele era ilustre. Ele era ilustre porque ele invocou o nome do Senhor. Ele rompeu com o estilo de vida que ele estava vivendo até então. Mas a prosperidade por si só, a vitória por si só, nem sempre ela é um fim em si mesmo. Porque às vezes é abençoado aquele que não consegue atribuir a Deus a vitória que conquistou. Nós vimos nesses dias uma morte terrível de um cantor, de um músico. E a gente ficou, na verdade, lamentando dentro do nosso coração como uma vida ceifada aos 20 e poucos anos. Alguém que veio da pobreza conseguindo ascender financeiramente, profissionalmente, na música, talvez ajudando a mãe, tirando a família da pobreza, mas por conta de uma vida completamente desregrada, pela busca do prazer pelo prazer, aquela vida acabou sendo perdida em mais tenra idade. E a gente diz isso com muita tristeza, com muita dor no coração. Mas aí pensa comigo uma coisa, se essa riqueza fosse bem adquirida, se esse sucesso fosse um sucesso segundo Deus, essa pessoa não agiria como agiu. E é por isso que nós precisamos comunicar o Evangelho, porque também existem pessoas que estão crescendo financeiramente, profissionalmente, mas estão colocando Deus alijado dos seus negócios. Deus não participa, não consulta Deus, não ora a Deus sobre o que deve ou não deve fazer. Jabes não fez assim, Jabes não agiu assim, Jabes invocou o Senhor e por isso ele foi mais ilustre do que seus irmãos. E às vezes a gente vê numa casa, várias pessoas vivendo uma vida completamente louca, e de repente um se converte, e todos começam a criticá-lo, porque agora ele é crente. Ele vai à igreja, ele agora é dizimista e ofertante, mas só que essa pessoa, ela aprendeu que existe um Deus que precisa participar de cada área e de cada segmento da nossa vida e da nossa história. Se Deus não fizer parte, nós podemos estender as nossas estacas, nós podemos crescer, ampliar, prosperar, mas ainda assim estaremos vivendo um caos existencial.
Por isso, a riqueza em si mesmo não é o mais importante. O mais importante é invocar o nome do Senhor. Nesta manhã, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos alguém que ora como crente. É alguém que invoca o nome do Senhor com responsabilidade, que diz para Deus que ele quer crescer, ele quer prosperar, mas está implícito aqui que era alguém que queria trabalhar, porque ele fala em ampliar o seu território, e isso envolve trabalho, dedicação, entrega. E o texto fala para nós ainda, veja comigo, que a tua mão esteja comigo, preserva-me do mal. E quando a gente pensa aqui em preserva-me do mal, a gente lembra da oração do Pai Nosso, né? Capítulo 6 de Mateus, versículo 13, diz o que? Livra-nos do mal. Então a oração dele também é a oração que está no Novo Testamento, ensinada por Jesus Cristo. Livra-nos do mal. Não tem nenhum mistério aqui não, gente. Não tem nada fantástico, segredo para você ter uma vida abençoada e ter a cura, a prosperidade. Não. Ele está falando algo que é próprio da relação de qualquer homem, de qualquer mulher com Deus. Ele pede: Deus, mas me livra do mal. Enquanto eu for trabalhando, ampliando minhas estacas, ampliando meu território, que o Senhor me livre do mal. Me livre do mal para que eu não seja atingido por homens corruptos e maldosos. Livra-me do mal para que eu não caia em nenhuma cilada, em nenhuma tentação. Livra-me do mal para que eu não fique alguém de nariz em pé. Para que eu não seja alguém que agora fique me arrogando que venci, porque era bom, porque era capaz e ponto final. Não, Senhor, me livra dessas seduções, de querer ser alguém importante somente para ser aplaudido pelas pessoas. Mas me ajuda a crescer e a contar uma nova história, para que em primeiro lugar o teu nome seja glorificado, Pai. E que em segundo lugar, a minha vida possa espelhar o teu amor para com as pessoas. Que eu possa crescer e em crescendo eu possa levar outras pessoas comigo para o crescimento. Porque o que aconteceu com você quando você conheceu a Cristo? Você não queria levar todo mundo a Cristo? Não queria falar do Evangelho para as pessoas? Não foi assim com você? Foi assim comigo, tenho certeza que com você também. Era algo fantástico no seu coração. Você queria que as pessoas fossem salvas. E quando você é um verdadeiro líder, sabe o que você faz? Eu aprendi essa lição com a Bíblia e também com um grande autor nessa área de administração, de desenvolvimento humano e pessoal. Todo verdadeiro líder, ele não fica constantemente no topo, ele desce do topo para pegar pela mão outras pessoas com potencialidades, com capacidades, mas que estão talvez adormecidas, paralisadas, e ele só ergue essas pessoas e puxa essas pessoas para cima também. Esse é o seu propósito, esse é o verdadeiro líder. Ele não quer reinar sozinho, mas ele quer desenvolver outras pessoas também. Mas talvez nesta manhã tenhamos pessoas aqui que estão pensando sobre si da mesma forma que talvez muitos de nós já tenhamos pensado. Talvez alguns estejam assim pensando: será que eu vou continuar como estou? Será que a solução é continuar repetindo a oração de Jabes, porque aí Deus vai me abençoar? Não. A oração de Jabes e todas as orações da Bíblia, elas nos mostram a necessidade de invocarmos o nome do Deus verdadeiro. E é isso que nós devemos fazer. E quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, a gente lembra daquele texto que diz assim: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Sabe o que o texto está dizendo para você e para mim? O texto está dizendo, é Jesus dizendo e estimulando a oração.
Jesus convida a orar e diz: olha, eu estou pronto para abençoar cada um de vocês. Mas por que nós temos orado tão pouco? Porque nós temos colocado tão pouco diante de Deus as nossas necessidades? Será que nós passamos a acreditar somente na nossa força, na nossa disposição? E aí o texto diz assim no final, veja comigo: preserva-me do mal, para que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. E Deus lhe concedeu o que ele havia pedido. Eu pergunto a você nesta manhã: o que você tem pedido a Deus? O que você tem falado para Deus? O que move o seu coração neste dia? O que você aprendeu com Jabes hoje? Jabes tinha tudo para ser um fracassado, um derrotado, alguém que se lamuriava da vida, um vitimista perfeito, por todas as circunstâncias do seu parto. Alguém que poderia culpar a sua mãe pelos seus dissabores, mas nada disso ele fez. E todos os vencedores cristãos que eu conheço, todos eles não olharam para as suas impossibilidades. Todos eles acreditaram em Deus, que Deus estava com eles e que eles conseguiriam a vitória e a bênção do Senhor. Todos foram assim. E nesta manhã, a gente aprende com Jabes a contar uma nova história. E a nova história começa a partir do momento no qual nós invocamos o nome do Senhor. E a partir de invocar o nome do Senhor, todas as bênçãos que nós conquistamos e viermos ainda a conquistar, elas terão mais sabor, elas serão mais significativas para nós. E elas estarão na nossa vida não como ponto central. O ponto central será Deus, mas as bênçãos dadas por Deus, elas são profundamente enriquecedoras para nós e para aqueles que passarão pela nossa vida, por aqueles que estão à nossa volta. Então não importa onde você nasceu, quem tenha sido seu pai, quem tenha sido sua mãe, quem tenha sido, sei lá, o seu pastor, onde você surgiu, onde você trabalhou, ainda que você tenha trabalhado nas atividades mais simples, não importa. Você pode vencer, você pode se superar a partir do momento em que você invoca Deus e coloca diante de Deus os seus sonhos mais fortes, aquilo que você mais deseja.